Olá, amigos da Gigiló, tudo bem? Aqui, Vitalino Lanes Guedes, sou advogado, mediador de conflitos, professor universitário. Queria agradecer esse convite especial que eu recebi do Jean Grey, do professor André Domingues, para falar com vocês sobre um tema que me é muito caro, que é a mediação como uma forma humana de resolver conflitos. Eu observo nos meus estudos científicos que o advogado está mudando a sua forma de atuar. E justamente porque, né, a gente observa um engessamento da máquina do Poder Judiciário, observa dificuldades, né, no âmbito financeiro em que as pessoas estão e principalmente enfrentando uma inteligência artificial que nos arronda e que nos escuta a cada momento. A gente observa então o surgimento de advogados e juízes robôs que estão repetindo e repetindo petições para pessoas diferentes, para problemas que são diversos. Do mesmo modo, juízes robôs sentenciando e dando decisões semelhantes para casos que são diferentes. E no momento em que eu trago que o advogado está mudando sua forma de atuação, eu trago também para vocês a observação de que o advogado deve atuar como um gestor de conflitos. E como um gestor de conflitos, ele deve saber qual conflito deve ser levado à mediação ou não. Justamente porque ao advogado cabe tão somente a ele ouvir a pessoa. Ele, enquanto pessoa, ouve a outra pessoa. Imaginemos se a gente estivesse, né, conversando com um robô ao invés de um ser humano. Claro que a gente sabe que tem robôs bastante desenvolvidos e a gente utiliza alguns deles já no nosso dia a dia, né, como o ChatGPT. Mas a gente precisa saber que esse robô, ele não sente, ele não tem emoções, assim como o advogado tem. E o advogado, ao ter essas diferenças, ele deve então buscar, né, em si o que está de fato sentindo a pessoa que lhe procurou. O que de fato aquela pessoa está tentando lhe externalizar. Para quem sabe, né, a mediação é uma forma distinta de resolver um conflito, justamente porque você busca o auxílio de um terceiro imparcial e que não tem conhecimento da causa. E justamente tu, advogado, vai apurar o quê? Que caso é adequado à mediação e quem é o mediador ou a câmara de mediação adequada para resolver aquele conflito existente com outra pessoa, né? Que casos são esses, né? Casos de vizinhança, casos de consumidor, casos bancários, casos empresariais e principalmente os casos de família e sucessões, né? Todos esses casos a gente consegue entender que por trás de todo o problema, de todo aquele conflito, tem pessoas que estão sofrendo e que, se processadas forem, ou se elas processarem, né, através desse advogado, elas vão sofrer muito, muito com o quê? E aí sejamos sabedores, né? Todo o desgaste econômico e emocional que uma pessoa tem frente a um processo. A pessoa gasta muitas vezes um dinheiro que não tem, se emociona demais porque não dorme, traz para si aquele problema. E o advogado, ao propiciar a ela a mediação, ele vai propor uma alternativa não talvez mais econômica, mas muito mais rápida para solucionar aquele problema que lhe aflige. E principalmente
proporcionar a essa pessoa uma diferença no seu serviço no seguinte sentido, de que ele entendeu aquele conflito como algo humano, que não é algo que um juiz, seja humano, seja um robô, vai decidir. É preciso entender que justamente hoje se fala, né, de buscar novas alternativas. E ao buscar novas alternativas, é necessário pensar o que se tem, né? O judiciário, então, falava para vocês, está sobrecarregado. A mediação surgiu, então, como uma possibilidade. A arbitragem, práticas restaurativas, práticas colaborativas, que são meios de resolução de conflito que há pouco tempo não eram tão falados no Brasil. Claro que o tema da minha fala é a mediação, e é a ela que eu vou relegar aqui os meus estudos, certo? Então, assim, é preciso saber e verificar desde onde sai o advogado, né? O advogado surge de uns estudos que faz durante a faculdade no âmbito conflituoso, conflitivo, né? Querendo a briga, né? Todo mundo, na sua grande maioria, entra na faculdade de Direito apaixonado pelo direito penal, se namora com o direito civil e vai descobrir coisas novas, né? Principalmente na atualidade. E desde sempre, né, desde os primórdios do direito, nos orientam, não, você tem que processar, você tem que ser conflitivo. E o advogado que observa um movimento contrário de evolução tecnológica, ele tem que ver que as coisas estão ocorrendo à velocidade da luz. No momento que eu estou falando com vocês, uma coisa diferente do que eu estou dizendo aqui pode estar ocorrendo. E é interessante que vocês observem que a cultura do litígio, ela pode mudar a cada instante também. E o problema que levou a pessoa ao judiciário pode ser transformado em questão de dias, quem sabe horas, segundos. Então, se tu pensares apenas o direito como litígio, tá errado. Até porque o processo, como eu disse, além de desgastante, ele pode fazer com que a pessoa espere muitos anos para ter uma resposta que não vai ser a adequada. E dentro da mediação, aquela pessoa pode ser ouvida por aquele terceiro imparcial, que vai ser um assistente de comunicação, ser um facilitador da comunicação através de algumas ferramentas que ele possui. E aí me perguntam, Vitalínio, como que tu vai fazer uma pessoa que não quer nem ouvir conversar? Bom, o mediador, né, e aí trazendo eu como mediador, eu tenho uma ferramenta muito preciosa, que é a escuta ativa. Eu vou dar voz à pessoa que me procura, vou fazê-la com que se abra, se sinta à vontade, se sinta num ambiente seguro. E principalmente a gente sempre diz que a mediação é um ambiente sigiloso e confidencial, de que tudo que está sendo tratado ali só sabe ela, o seu advogado, a outra parte e o advogado a outra parte. Claro, né, a gente precisa trazer essa segurança justamente para que a pessoa possa trazer todas as questões, os interesses que motivou procurar o seu advogado e principalmente observar o sentimento que ela carrega consigo. No momento em que se dá voz a essa pessoa dentro de um conflito, o outro que está ali participando vai se abrir, ele vai começar a ouvir o outro. Percebam, isso é muito humano, né? A gente guarda birras, mágoas e muitas vezes não consegue conversar. E é exatamente essa falta de diálogo que eu observo
como um dos principais pontos para que a pessoa busque o judiciário. Só que aí é preciso a gente pensar no seguinte: nós, como advogados que vamos lá e processamos, muitas vezes a gente traz para a petição que a gente está escrevendo algo muito neutro, sem tanto sentimento, sem um ponto de atenção ao que de fato a pessoa está nos dizendo. E dentro do processo, muitas vezes, não há aquela audiência primeira de conciliação ou mediação, ou então a pessoa vai para a audiência de instrução e julgamento, onde muitas vezes não tem o seu depoimento pessoal, nem da outra parte. E aí eu pergunto, como um magistrado que não conhece detalhes da vida das pessoas que têm aquele problema vai decidir? Claro que a gente tem que saber que tem que defender o direito, isso é certo. Mas pensem vocês, não é muito mais fácil o seu cliente buscar caminhos diferentes, podendo por si resolver o seu problema? É mais fácil, né? A gente diz que tudo isso faz parte da autonomia da vontade. E nesse ponto é o ganha-ganha que está agindo. E justamente ganha-ganha, claro que envolve abrir mão de um pouco do direito que teria se esperasse 5 anos que o juiz vai dar uma sentença que talvez não vá atender a sua resposta. Não vai atender o que você procurou ao judiciário. É importante pensar que juntos, tanto você como advogado, quanto as partes, podem construir uma decisão que resolva o conflito de fato. Muitas vezes as pessoas procuram a mediação como apenas o único recurso para ganhar tempo. E não é. Isso é desconhecimento. A mediação tem um papel transformador na vida da pessoa. Luiz Alberto Vará já trazia a mediação através do amor, através da empatia, de tentar entender o que o outro está pensando. Claro que o advogado surge para defender um posicionamento. Mas pensa, se tu ages colaborativamente e conversa com teu colega do outro lado e ouve atentamente o que a outra parte pode sentir daquele conflito, você vai agir colaborativamente, você vai passar a mudar seu foco de visão, justamente porque tu não vai ter a intervenção do Estado agindo naquele caso. Tu, advogado, vai buscar, junto com teu colega, o que é direito de ambos naquele caso, em um modo muito mais rápido, econômico também para suas energias enquanto mediando. Vejamos então, que é importante ser dito, que o visível esconde o invisível. Vará já trazia essa percepção quando alerta, né, que é preciso entender o outro, porque justamente ao não dar ouvidos, não dar a palavra ao outro, tu não vai conseguir resolver o conflito. Ah, mas no processo tem a contestação. Sim, tem a contestação. Mas ainda assim, é um advogado, pode ser um advogado robô que esteja fazendo esse trabalho e não a própria pessoa. Lembra que eu falava para vocês que o mediador tem algumas ferramentas de comunicação. E as mais utilizadas, além da escutativa que eu já falava, é o rapport, que é esse estabelecimento da confiança, são a possibilidade da gente fazer algumas sessões individuais, chamadas cálculos, para tentar extrair o que de fato está incomodando aquela pessoa. E com isso,
extrair uma chuva de ideias, um brainstorming, para que a gente enxergue outras possibilidades de resolver o conflito. E depois, ao final, numa mediação conjunta, parafrasear tudo o que foi dito por eles, sem tu, enquanto mediador, trazer opções de acordo, e sim, com base no que eles disseram, trazer uma resposta pelo conflito. Uma forma, 2, 3, 4, 5 opções que a gente gera para resolver aquele conflito. Ao final, a gente faz um resumo de tudo que está passando ali, para que as pessoas enxerguem, além da outra opção que o seu advogado lhe disse, que o mediador está trazendo, e que a outra pessoa pode ter lhe dito, já foi dito. A gente costuma a construir outras opções de entendimento. E para isso, o mediador ele precisa ser um escutador, precisa saber exercer o seu ofício, o ofício do mediador, que é, além de dar voz, é saber ouvir e da sua audição tentar encontrar uma resposta junto com aquelas pessoas, com base no que eles estão dizendo, para um conflito que poderia levar 4, 5 anos no judiciário para ser resolvido. E para isso, para quem quiser saber mais sobre a mediação, importante ler a Resolução 125 do CNJ, lá de 2010, a Lei 13.140 de 2015, surgida ali junto com o novo Código de Processo Civil, e que traz alguns princípios na lei, que são os princípios que norteiam a mediação, como a imparcialidade do mediador, a isonomia das partes, a oralidade, a informalidade, a autonomia da vontade das partes, a busca pelo consenso, a confidencialidade e a boa-fé. Vejam só, quantos princípios fazem parte de uma mediação. Não é uma mera bobagem, ela é transformadora na vida das pessoas. E principalmente a gente observa isso quando a pandemia nos trouxe desafios, onde a gente passou a fazer mediação no ambiente online, onde as pessoas não mais poderiam se tocar, se cumprimentar, sentir a presença do outro. A gente veio para um ambiente online bastante gélido, frio, onde as pessoas talvez podem vestir uma máscara. Mas no momento em que o mediador estabelece com segurança o seu rapport e a pessoa começa a se sentir segura com base no sigilo e na confidencialidade que lhe foi garantida, o conflito muda. E aí a mediação ela flui porque as pessoas concordaram em participar, flui porque elas sabem que é elas que vão estar resolvendo o seu conflito por si mesmas. Então, queria agradecer muito o convite novamente e gostaria de deixar à disposição as minhas redes sociais, no Instagram, @vitalino.advmediador, para que vocês possam me contactar e a gente trocar uma ideia sobre a mediação, vocês possam conhecer um pouco mais sobre câmaras privadas de mediação de conflitos e sobre como esse método é realmente transformador e um meio inteligente de resolver conflitos. Até a próxima. Muito obrigado.